Olha, você estava a filmar a pessoa a fumar. Não, estavam a filmar sim senhora, mano. Então, não, mano. Aqui não há fotografia. Palhaço da merda. Fica na boca, senão te roubei a câmera. Cala a boca! Cala a boca! Calorosas saudações, e um jornalista foi ameaçado no Martim Moniz enquanto estava a fazer um trabalho de investigação sobre a criminalidade e a segurança dentro do próprio Martim Moniz. E ameaçar as pessoas não é solução para ninguém. Eu, por exemplo, quando quero ter likes nos vídeos, eu não ameaço, eu peço. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 150 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E para andarem protegidos na rua, podem sempre chamar a polícia ou então o Batman, com esta fantástica t-shirt que podem comprar em cultivem-se.pt no primeiro link da descrição. A t-shirt, chamem o Batman, isto é quase à prova de bala. Ora, vamos então ver o que é que aconteceu, porque isto é uma reportagem grande, mas tem alguns momentos onde se mostra a ameaça ao jornalista em questão, ou aos jornalistas, no caso, parece-me que eram vários. Vamos ver então uma reportagem sobre, e um trabalho de investigação sobre aquilo que está a acontecer em termos de segurança e criminalidade no Martim Moniz. Vamos ver. Olha, você estava a filmar a pessoa a fumar. Não, estavam a filmar sim senhora, mano. Então, não, mano. Aqui não há fotografia. Palhaço da merda. A câmara de televisão não é bem-vinda, sobretudo se apontar para esta zona, no centro da Rua do Bem Formoso, onde se concentra o consumo de droga. Levantamos um drone e, a partir do ar, conseguimos ver o que se passa sem restrições. Em plena luz do dia, no meio da rua, à frente de toda a gente, há consumo de crack, uma forma de cocaína fumada de efeito rápido. Acontece aqui a qualquer hora do dia. Uns fazem-no à vista de todos, ao cimo das escadas, outros, mais recatados, chegam a consumir crack atrás dos caixotes do lixo a transbordar. Eu fico incrédulo, porque, reparem, começa logo com uma ameaça no sentido ao jornalista de não podes gravar aqui, o que é que estás aí a fazer ao palhaço disto e vai para ali alhos e folhas e não sei o que mais, em tom violento. E aqui a questão é, reparem o problemático que foi, e é por isto que eu digo que muitas das vezes se faz críticas aos meios tradicionais em termos de comunicação e muitas das vezes fundamentadas, mas o jornalismo é importante e isto é um exemplo do porquê. É um risco para estas pessoas fazerem isto. E reparem que, para mim é um problema no meu país, quando um jornalista, um polícia, seja quem for, qualquer pessoa, mas no caso é um jornalista ou vários, tentam entrar numa rua para fazer um trabalho de investigação, ou seja, literalmente para trabalharem, para fazer o seu trabalho, e não o conseguem fazer. Têm que usar drones para conseguirem entrar naquilo que querem investigar. Isto não é um país normal. Isto não é uma zona segura. Isto são epifenómenos que temos no país. Agora, é importante estancar já o problema, resolver isto o mais rapidamente possível, mas é inadmissível nós vivermos num país onde haja sequer uma zona onde um jornalista não pode entrar e seja ameaçado por estar a gravar aquilo que entender gravar, porque é a via pública. Ele também pagou por aquela via pública. O jornalista, no caso, não é? Com o desconto dos seus impostos e segurança social. Portanto, isto parece-me muito grave. Bastante. E se é assim na movimentada Rua do Bem Formoso, como será nas ruas estreitas aqui à volta? Nós estamos nas escadinhas das Olarias, que começam na Rua do Bem Formoso, famosa, mediática nos últimos tempos não pelos melhores motivos, e que no topo vão dar na Rua da Bombarda. Estamos na Moraria, a bifurcação entre 3 juntas de freguesia. Há quantos anos é que a Rita mora aqui? Quase há 10 anos. Não na mesma casa, mas exatamente na mesma rua. 10 anos deram para ver muitas mudanças na zona. Infelizmente, agora para pior. Quando comprou casa no bairro porque se apaixonou, Rita não contava que as escadas que dão acesso à casa, coladas à Rua do Bem Formoso, virassem paragem recorrente para toxicodependentes. Desculpem lá, mas isto é literalmente durante o dia. Literalmente durante o dia. Mas também quero dizer aqui uma coisa. Há mais problemas que não apenas... Também será abordado aqui, atenção, mas há mais problemas do que o tráfico de droga na Rua do Bem Formoso. Aliás, lembro aqui a questão dos
dos títulos de residência, que havia aquela história dos 10 mil títulos de residência na zona do Martim Moniz, creio eu, quando não haviam 10 mil casas. Não é? Portanto, é uma coisa surreal. Isto também para dizer que há vários crimes, direto ou indiretamente, a acontecerem ali na zona do Martim Moniz. Até porque, normalmente, os crimes de tráfico de droga advêm, ou neste caso têm afluentes a ele próprio, outros crimes graves e às vezes de índole violenta ou então de exploração humana, como sabemos. Portanto, eu estou a dizer isto porque eu vi alguns comentadores na última semana a tentarem descredibilizar os problemas, não aqui desta zona em específico, mas estou a falar do panorama geral em Portugal, das questões do tráfico humano, da imigração ilegal e afins, porque havia a questão do tráfico de droga. O argumento não tem que ser, mas há tráfico de droga, é esse o problema. Não, não. O argumento é, ou o que acontece é, também há tráfico de droga. Há os problemas todos que eu enunciei anteriormente, com o acréscimo de haver tráfico de droga. Que, enfim, ganha mais proporção porque está mais visível. Esta zona sempre teve problemas de sem-abrigo, de consumo de droga, de lixo, mas efetivamente aquilo que nós temos visto, a sensação é que as coisas têm piorado no último ano e meio. You can imagine like how many like needles I saw there. We had a joke like between the neighbors that if you ever like slept on that stairs, like you're supposed just to stay there and die because there's nothing which can protect you after that. Isto é preocupante. O consumo de droga e escaramuças recorrentes, como a deste domingo, têm feito aumentar o medo. Os moradores já evitam a própria rua onde vivem. We had to take another way to get back home. This is like first thing, you know, it's not quite normal that you need to make a big circle from the other side, not to use these stairs to avoid it. Yeah. Yes. On the Bom Formoso, we don't go. Falei com a dona da casa de cima, que é uma pessoa que eu conheço, e pôr uma escada para pelo menos a minha filha poder sair pela outra rua e ter alguma forma de autonomia, porque acontece agora eu ter que ir levar e trazer várias vezes ao dia. É impensável uma criança ou um adolescente sair de casa ou entrar em casa sozinho. E, portanto, aqui temos as sensações. Eu imagino, estão aqui duas pessoas, no caso estas duas senhoras, que estão a dar o seu testemunho. Uma num caso individual, outra que fala da questão individual e também da filha, que presumo que seja menor de idade. Eu imagino o que é que estas duas pessoas, ou outras pessoas que vivam, ou que estão a viver em realidades similares, estão a pensar, ou estavam a pensar, quando ouviram a história das sensações a ser propagada por muita gente a nível da comunicação mediática em Portugal. Imaginem o que é, vocês vão para casa, tranquilamente, depois de um dia de trabalho, e depois têm que levar com uma quantidade de seringas utilizadas para injetar droga no corpo dos outros, espalhadas pelo meio do chão. Sabe-se lá onde é que aquilo andou. Imaginem, não é? E depois ligam a televisão para tentar relaxar um pouco e quando se debate a nível noticioso estes tópicos que estão aqui a queixar-se, a primeira coisa que ouvem são sensações. Imaginem, felizmente eu não vivo nesta realidade aqui. Felizmente. Não sou pessoa, não sou rico, não é? Mas não tenho seringas à porta de casa e acredito que felizmente a maior parte das pessoas em Portugal, mais ou menos humildes do ponto de vista financeiro, também não têm. Mas quem tem, eu imagino só o sentimento, eu não quero dizer raiva, porque raiva é uma palavra muito forte, mas o desconforto que não deve ter sido ouvir este tipo de declarações enquanto passa por isto. Aliás, eu não vi isto porque queria reagir mesmo aqui no iCru, mas vi algumas partes pela questão da edição, e vamos ver aqui uma casa que, não sei se é uma destas senhoras, mas a porta de entrada teve que ser ferrada a arame farpado. Tipo prisão. Impressionante. Pela negativa. Não dá. A qualquer hora do dia? A qualquer hora do dia. E ninguém... Por exemplo, eu tenho uma filha, nenhuma das amigas vem cá ter sem ser acompanhada. É impensável. Isto é muito triste. Pá, isto é muito triste. Nos últimos tempos, esta rua estreita, onde os carros não passam porque termina numa escada, passou a ser de tudo um pouco. Lugar de consumo, por vezes cama e até casa de banho. Eu não gosto de chegar a casa e ter arame farpado na entrada de casa. Era isto. Mas teve que ser, porque era impossível. Este portão antigamente não tinha um trinco. Eu todos os dias chegava a casa e tinha 4, 5 pessoas, já dentro do prédio, depois do portão, a consumir crack. Eu tinha que estar a pedir para saírem porque vinha com a minha filha. Temos por um portão. Temos por um trinco no portão que não tinha. Depois isso deixou de ser suficiente, temos por arame farpado.
A insegurança associada ao consumo de droga na rua tem crescido nos últimos meses. The situation with the robbing stuff happens a lot. Like every week we have stories to share. Eu não conheço ninguém cujo prédio não tenha sido arrombado. Em agosto, Ksenia sentiu o problema na pele. Tinha-se mudado para aqui há poucas semanas. We opened windows because it was super hot. And we were discussing here in the kitchen, like, what a great evening we had. And then my dog started barking, and I was like, stop, like, why are you doing this? And she stopped, and then we went to the room and recognized that the window was fully open. Like, we never opened that way. And then we recognized that, yeah, there was someone inside. Portanto, assaltaram-lhe a casa. E pá, desculpem lá. E é isto que eu me referi há bocado da questão, não é só o tráfico de droga. Não é só o tráfico e o consumo, são mais coisas. Isto aqui, claramente, digo eu, parecia uma tentativa de assalto. Ou se não era uma tentativa de assalto, era a questão dos ocupas, de ocuparem habitações alheias. E reparem, esta senhora aqui, eu não sei de onde é que ela é proveniente, mas comprova que o não se falar das questões de criminalidade, segurança, seja o que for, acaba por prejudicar também os imigrantes. Porque esta senhora também é imigrante. Trabalha, certamente, para ter a sua própria casa, para a conseguir pagar, não é? Portanto, legitimamente, e no final de contas também é uma prejudicada. Porquê? Porque tem a casa toda cheia de arame farpado, parece que está na prisão de Caxias, teve que meter não sei quantos trinques na porta, tem toxicodependentes a consumir droga à porta de casa. E depois, chateia-me às vezes não, sempre, quando eu ouço o argumento de e tal, a polícia é extremista. Extremista porquê? Por encostar pessoas à parede e fazer verificações e rusgas. Extremista é eu ver um país que, em cada circunstância mais mediática que a outra, eu tenho relatos de pessoas a queixarem-se de outras pessoas a consumirem crack e outras drogas à porta de sua casa. Isso sim é extremista. Extremista não é a polícia fazer o seu trabalho. Extremista é eu ver malta a consumir drogas pesadas à porta de casa de pessoas que vivem tranquilamente a sua vida e, às vezes, com filhos em casa, menores de idade. Isso é extremismo. Agora, alguém ouviu a esquerda parlamentar portuguesa a direcionar a palavra extremista para este tipo de acontecimentos? Não. Mas para a polícia e afins, não perderam tempo absolutamente nenhum. Mesmo com gente em casa, os ladrões não tiveram problemas em entrar e fazer o assalto. Levaram documentos, cartões e dinheiro. Nobody was super surprised to hear that oh yeah, your apartment was robbed. Like, yeah, it happens like a lot. Police came, they said like, yeah, like we will try, but I remember they told us like, you're lucky because a couple of years ago there was a dead body on the stairs. Like, eu nem quero, só um pormenor, não quero interromper muito, mas isto é rir para não chorar, porque eu lancei umas t-shirts, já escutaram há uns tempos, mas a t-shirt dizia foste assaltado, relaxa, são sensações. E o que esta senhora aqui diz é literalmente isso. Quando estava a contar às pessoas, ela disse, fui assaltada. Foste assaltado, relaxa, no outro dia encontraram aí um corpo morto. Eu não acho isto normal. Eu não acho isto. Isto não se pode normalizar, a questão é essa. A população portuguesa tem que ser altamente crítica para com isto. Sem medo de acusações disto e daquilo, já ninguém tem paciência para essa história. Nós não nos podemos conformar com isto. Porque isto não é um país onde nós queremos viver. Isto é um epifenómeno regional de algumas metrópoles em Portugal, que não se pode expandir. Tem que regredir. Tem que ser erradicado o mais rapidamente possível. E sem cerimónias. Droga na moraria sempre houve, mas há muitos anos que não se via tanto consumo. Uma das explicações está aqui, no número 79 da calçada de Santo André. Luís Mendão, há 13 anos, à frente do GAT Moraria, explica porquê. Convido a entrar. Como podem ver, este é o espaço do consumo fumado com supervisão da moraria. Este espaço alberga com segurança 10 pessoas e nós chegamos a ter 200 pessoas a pedirem para entrar. Por isso decidimos que, em consciência, não podíamos manter este serviço a funcionar. Mas qual é que era o serviço? Não percebi. Alguém percebeu? Quer dizer, isto não vai ser, não é uma live, mas vocês depois vão ver isto, não tinha percebido. Eu vou só passar aqui um bocado para a frente
porque isto às vezes as músicas... Existiam duas. A de consumo injetado, no resto do chão, continua a funcionar, mas a de consumo fumado, no primeiro andar, teve de fechar por falta de espaço e de apoio. O consumo, que acontecia aqui, em segurança, voltou para a rua, com consequências que estão à vista. Nós fizemos a proposta, um sítio adequado, que era da Câmara, que é da Câmara. Identificaram tudo isso? A abertura de um concurso que teria que ser pavimentado pelo Ministério das Finanças e Ministério da Saúde, e isso é o mínimo para poder fazer. E o que é que aconteceu? Sem respostas. Sem respostas. Mas pelo que eu estou a perceber, aquilo é um espaço para as pessoas se drogarem. É o que eu estou a depreender disto. É um espaço para as pessoas consumirem droga. No andar de baixo era injetáveis, no andar de cima era para fumar. E o pior disto tudo é que o espaço era da Câmara. Eu não quero estar a tirar ilações erradas, foi o que eu depreendi. Agora, eu acho que o facto disto acontecer, ainda para mais num estabelecimento que é público, ou seja, quando estiverem muitos... Pelo menos é o que me parece, eu não quero estar a fazer a acusação porque eu não... Isto é de tal forma surreal que eu não sei se estou a perceber mal ou não. Mas quando estiverem cansados no trabalho, estou aqui 8 horas e tal, eu não sei o que mais, lembrem-se que há a possibilidade, pelo menos do que eu depreendi, não quero estar a equivocar ninguém, mas de estarem a pagar aquele espaço para haver consumo de droga ali. Foi o que eu depreendi. Agora, isto é de tal forma surreal que eu estou em enorme dúvida. É mesmo isso? Eu honestamente, se for isto, eu não há palavras. Não há palavras. Esperem lá, desculpem só, porque aqui as músicas às vezes é complicado. De perto com o que se passa na moraria, o problema é social e não uma questão de nacionalidade. Há portugueses e estrangeiros a contribuírem para o problema, assim como há portugueses e estrangeiros a sofrerem com ele. Que o diga Asmat Khan, natural do Bangladesh, há quase 20 anos a viver em Portugal. Neste supermercado, na Rua do Bem Formoso, dá emprego a 5 pessoas. Não percebe por que motivo se aponta o dedo aos imigrantes que sempre aqui viveram, em vez de se olhar para os problemas do bairro que também o afetam. Sempre ficava bem aqui, não tive problema este. Últimos 5 anos, fica um bocadinho triste por causa deste racismo ou antirracismo, estas coisas. Com o consumo de droga a uma dúzia de passos do supermercado, Asmat não percebe como as autoridades não fazem mais para acabar com o problema. Eu vou aqui mencionar aqui este senhor imigrante, esqueci-me do nome dele, foi mencionado agora, mas peço desculpa que me esqueci. A questão é, quando é mencionado aqui, não é uma questão de nacionalidade, não sei o quê, ninguém está a dizer que só os imigrantes é que fazem isto, ou que só os portugueses é que fazem isto. A questão basilar é, claramente que há portugueses que fazem este tipo de crime, ou outros, não é? Toda a gente sabe disso. E como tal, se já há portugueses que cometem esses crimes, o país não precisa de ter estrangeiros a cometer esses crimes. Já basta aos portugueses. Portanto, não faz sentido Portugal receber pessoas estrangeiras que venham para aqui cometer crimes. O que é que essas pessoas ainda aqui estão a fazer? A questão é mesmo essa. Este senhor imigrante trabalha, dá emprego, é empreendedor, fantástico, 5 estrelas, companheiro, porreira, 5 estrelas. A questão é, todos os outros, que nos últimos 5 anos entraram, quer de forma ilegal, seja o que for, ou que, mesmo que até tenham entrado de forma legal, agora cumpram crimes, seja o que for, não deveriam estar aqui. Ou seja, quem comete crimes, quem entra ilegalmente, não deveria estar aqui. Este senhor imigrante diz que agora, nos últimos 4, 5 anos, tem sentido mais um sentimento antagónico perante a sua identidade e etc. A questão é, eu não sei se ele vai ver este vídeo ou não, as pessoas não têm nada contra si enquanto imigrante ou contra a sua cor da pele ou origem étnica, mas os portugueses estão a ficar cansados do processo do sistema de imigração que está a acontecer em Portugal, em que muitos dos casos vêm pessoas da zona de onde eu creio que o senhor é oriundo, da Ásia Central, do subcontinente indiano e afins, que vêm para aqui em situação de ilegalidade, que em alguns casos estão ligados a redes de tráfico humano, tráfico de droga, e as pessoas começam a perspectivar isso em grande quantidade. E é claro que a imagem não fica boa, não dá uma boa imagem à população portuguesa.
Com isto eu não estou a dizer que se sofre discriminação isso é justo, não é. Mas os portugueses estão a começar a ficar cansados. E o senhor tem razão. Quando ele diz, não compreendo porque é que a polícia não faz mais. E eu aí concordo plenamente com ele. Ele tem toda a razão. E ele também acaba por ser um prejudicado no meio disto tudo, porque trabalha, dá emprego, é empreendedor, está cá, fala português. Não digo fluentemente, mas para lá caminha, já está cá há alguns anos. É um bom exemplo. Agora, o problema é tudo o resto que se está a passar. E eu acho que é preciso separar as coisas. Quando consumir droga, sempre procura dinheiro, onde é que vai o dinheiro, roubo, isto é normal. Mas primeiro precisamos descobrir quem vende e quem consome. Para prender este e fica limpo, mais simples. Mesmo se a autoridade ou o Estado quiser limpar, este é muito fácil para fazer isto, mas não sei se porque que não faz. Olha, concordo. Concordo plenamente. Não sabe porque é que não faz, eu também não sei. Honestamente. Quer dizer, até sei. Se com uma simples rusga que a malta com as mãos na parede o país vai abaixo, imagino com mais rusgas daquele género. Ainda hoje houve uma rusga no Martim Moniz, não sei se viram. Hoje, na verdade, eu estou a gravar este vídeo no dia anterior ao que ele vai sair. Portanto, para vocês, ontem houve outra rusga e houve detidos, eu creio que foram levados para a esquadra também. Só um momento, vou passar aqui a música, exatamente. Bem, comandado a partir desta zona da Mouraria. Entrada vigiada permanentemente por pelo menos uma pessoa na esquina do Largo do Terreirinho, sempre em comunicação com outra posicionada a alguns metros ao lado, à entrada da rua. A imagem que gravamos com um drone a grande altitude para não chamar a atenção mostra como os traficantes antecipam as movimentações da polícia e controlam a entrada na Rua da Amendoeira, uma ruela estreita da Mouraria, há anos transformada em centro do tráfico. Honestamente não percebo porque é que não é nada feito. Não consigo compreender porque nada é feito. Se isto há anos é assim, se a televisão está literalmente a transmitir isso, porque é que isto não é erradicado? Porquê? Toda a gente se prepara para quando vem a polícia, tudo aquilo desaparece durante umas horas enquanto lá está a polícia e tudo volta à sua normalidade, que não é normal no momento quando a polícia sai. O principal estupefaciente que se vende aqui é o crack. A cocaína dos pobres. Literalmente cocaína. É pasta de cocaína misturada com outros componentes. Como é fumada, chega ao cérebro em poucos segundos. Dá um flash de prazer muito intenso, que não dura muito. A natural procura desse prazer faz com que continuamente se procure voltar a ter aquele flash, aqueles momentos de prazer. A sensação de prazer diminui drasticamente e logo aparecem as consequências. Grande instabilidade, paranoia, há quem chegue a imaginar que está a ser perseguido ou que tem insetos debaixo da pele. Precisam do dinheiro para a próxima dose. A próxima dose é barata, mas o consumo sucessivo torna a cara. Isto fomenta a pequena criminalidade, fomenta o recurso ao trabalho sexual, fomenta o pequeno tráfico. Com uma dose a 5 euros, os consumidores mais pobres e com menos estruturas familiares são as vítimas perfeitas dos traficantes. A pessoa quer ter pelo menos 7 ou 8 doses diárias e não é mais porque não consegue arranjar o dinheiro. Porque, na verdade, a gente tem visto pessoas que consomem crack 15, 20 vezes num dia. 15, 20 vezes num dia? Aí é bem. Ai. Enfim, eu fiquei chocado agora com isto, mas o que me choca mais, e volto a frisar, é que temos uma televisão, e bem, isto é um grande trabalho de investigação. Isto sim é jornalismo de investigação e dá gosto de ver, os meus parabéns. É termos uma televisão a verificar o tráfico de droga a acontecer naquele momento, portanto, na Rua da Amendoeira, não é? E na outra que está paralela, e aquilo continuar sucessivamente. E eu deixo aqui algumas questões. Porquê é que aquilo continua a acontecer passado tantos anos? É falta de meios da polícia?
Pergunto eu, é falta de efetivos na PSP? Deixa a questão. Não é uma crítica, é mesmo uma questão genuína, porque isto acaba por destruir vidas e é prejudicial de um ponto de vista macro. Eu passo a explicar porquê. Isto é mau no sentido individual, porque uma pessoa pode ter a sua vida completamente destruída por causa da droga, ainda para mais drogas pesadas. Segundo, é mau para a comunidade que ali vive porque não se sente segura, como aquelas pessoas que tinham a casa coberta de arame farpado e a filha não pode andar em determinadas ruas porque senão vá-se lá saber o que é que acontece. É mau para a questão regional porque Lisboa fica com uma má fama extrema por aquilo que está a acontecer agora. E depois, isso depois se repercute, não é? Portanto, nós não nos podemos esquecer que Portugal é um país altamente turístico e, portanto, muito da nossa revenue vem, em termos percentuais do PIB, dessa mesma atividade setorial do turismo. E se isto começa a gerar moda, ou a criar narrativa geral de que isto em Lisboa é só droga, há crimes de tráfico humano, imigração ilegal em excesso e não sei o que, não sei o que mais... imigração ilegal em excesso, quer dizer, um imigrante ilegal já é excessivo, não é? Portanto, mas vocês perceberam o que eu quis dizer. Se isso pega moda, isso também danifica bastante a reputação de um país, do ponto de vista turístico, económico, e portanto isso pode até afetar, a médio e longo prazo, aquilo que são as receitas financeiras de Portugal. Não sei se alguém tem esta visão mais ampla, mas a mim preocupa-me um pouco. Ok que isto é um epifenómeno do ponto de vista regional, agora... as doenças espalham-se se não tomarmos a medicação contra ela. E é bom que o governo comece a ir comprar os comprimidos à farmácia, que está mais que na altura. Desculpem lá, a música. A necessidade de procurar dinheiro para a próxima dose pode ajudar a explicar o que os vizinhos têm sentido na pele, especialmente nos últimos meses. Eu já assisti a inúmeros assaltos. No meu prédio já assistimos 2 situações de prostituição que foram reportadas à polícia. No interior do prédio? No interior do prédio, nas zonas comuns do prédio. Tivemos uma situação de roubo num primeiro andar e o que aconteceu foi que por volta das 5 da manhã uma pessoa entrou dentro de um quarto onde estava a dormir uma criança de 12 anos, roubou mala e outros bens, voltou a sair do quarto. A criança apercebeu-se, mas conseguiu reagir e fingir que estava a dormir, portanto não aconteceu nada, essa parte é positiva, e avisou os pais quando percebeu que o invasor tinha saído do quarto. Não é o único assalto inusitado que já aqui aconteceu. Em agosto, o à vontade dos ladrões deixou os vizinhos desta rua incrédulos. Os assaltantes viram uma janela aberta no primeiro andar, um deles trepou por este cano da água da chuva e conseguiu entrar no apartamento. A família estava em casa. The guy was in one room working, the baby was in another room, and then he heard something and started calling the baby, and then he ran to the corridor and saw the guy from nowhere, and he punched him to the face and went to another room to check the baby. And that moment the guy disappeared to the park. Yeah. But the baby was inside. The baby was inside the apartment. O que eu vou dizer não é toda uma normalização do que aconteceu. Isto é completamente trágico. Mas, se os ladrões são mais do que a polícia, é normal que se sintam cada vez mais confortáveis para cometer este tipo de atos. Se nada é feito contra eles, se eles se drogam na rua, se traficam droga, se assaltam casas, se têm atos violentos e continuam aqui, não é? Porque, pelos vistos, pelo que as pessoas dizem, eles estão aqui todos os dias. Portanto, se eles estão aqui todos os dias, é porque há um sentimento de impunidade e um ato de impunidade total que os permite estar ali todos os dias a fazer tráfico de droga, consumo de droga, atos violentos, assaltar casas. Portanto, na posição deles, eles pensam, eu fiz isto uma vez, todos os dias, várias vezes por semana, não sei o que mais. No final do dia, o que eles vão pensar é, nada me acontece, isto é um país de bananas, portanto há um sentimento de impunidade total, há uma realidade de impunidade total, vou continuar a assaltar casas, a bater em pessoas, a fumar drogas pesadas, não sei o que mais, a traficar droga. Então é o que eles pensam. Se nada é feito, se não há mão pesada, então eles continuam. Isto é quase como as crianças, elas fazem as neiras, vão continuar a fazer porque ninguém as repreende. Aqui é exatamente a mesma coisa, só que com adultos e com gente crescida. Pelo menos acho eu. Os comportamentos não é de gente crescida, ou pelo menos de gente com cabeça no sítio. Mas alguma coisa tem que ser feita. E pelos vistos, se continuam a fazer isto recorrentemente,
não está a ser feito, isto sem dúvida. A tentativa de assalto aconteceu em casa de uma família que conhece a zona e estava atenta a algo cada vez mais raro numa vizinhança onde, nos últimos anos, apareceram milhares de placas como esta. Alojamento local. Santa Maria Maior, por exemplo, perdeu mais de 20% da população em 10 anos. Onde antes vivia gente, hoje dormem turistas. Eu, de facto, quase não tenho vizinhos. Nós estamos em ruas onde não vive ninguém, onde estão pessoas temporariamente. Isso teve uma implicação brutal nas nossas vidas. Ou seja, o bairro parece que se esvaziou e tem, neste momento, o AL, e algum dele, é verdade, de luxo, que convive com favelas. Portanto, nós temos os turistas a passar com os trolleys ao lado das pessoas a fumarem crack e viverem na rua e usarem esta rua como casa de banho. O problema, quero só dizer aqui uma coisa, o problema não é os mais ricos estarem misturados com os mais pobres. O problema é haver ali droga. A mistura de classe social é extremamente importante para a coesão social. E eu cada vez menos sinto isso. Todo o meu percurso, do primeiro ao 12º, foi em escolas públicas, e eu notava, quando era mais novo, que havia alguma diversidade na questão dos rendimentos das pessoas. Ou seja, havia, apesar de diferença nos rendimentos, uns eram mais ricos, outros tinham os pais com condições financeiras mais humildes, mas havia uma questão de coesão social, as pessoas conviviam bem com essa diferença de classe social no mesmo espaço. E a coisa era mais ou menos a mesma coisa. Agora aqui, parece-me ser grave haver uma diferenciação cada vez maior. A crítica que... Eu não sou de esquerda, como vocês sabem, presumo que a maior parte sabe, mas a esquerda às vezes tem razão em algumas das críticas que faz. Por exemplo, nesta questão da desigualdade. O problema é as soluções que eles apresentam. Mas uma desigualdade maior em vários aspectos, do ponto de vista financeiro, económico, de identidade, seja o que for, leva a uma maior dificuldade para se ter uma maior coesão social. Especialmente quando o Estado, eu não acho que o Estado tenha que ser interventivo, mas quando tem que o ser, nomeadamente para parar o consumo de droga no meio da rua ou o tráfico dela no meio da rua, quando o Estado não age nessas circunstâncias, lá se vai a coesão social pelo cano abaixo. E quando não há coesão social, que é uma coisa acima do próprio Estado, é uma coisa que está inerente à nação, o país acaba. E quando eu digo o país, é a ideia de Portugal. A identidade portuguesa acaba por acabar. Desculpem a redundância, mas é o que é. E portanto, se isto continuar assim, o país acaba. A ideia, o sentimento de Portugal, a Portugalidade em si, acaba. Não tenho a menor dúvida. O Estado pode manter-se cá, mas aí já não defenderá o melhor interesse daquilo que é o melhor para Portugal. Aliás, da forma que isto anda a ser governado há não sei quantas décadas, o interesse não tem sido propriamente o melhor para Portugal. Se calhar até o oposto, mas quem sou eu? A zona mais sensível está nesta imagem postal de Lisboa, dividida em 3 freguesias: São Vicente, Santa Maria Maior e Arroios. Ao todo, vivem aqui 40 mil pessoas, dados dos censos de 2021. Sabe quantos alojamentos locais existem aqui? São mais de 11 mil licenças, com capacidade para mais de 50 mil turistas. Ou seja, nestas 3 freguesias, há mais camas para turistas do que habitantes. É assim, a questão do alojamento local, eu não sou contra o alojamento local. É preciso compreender que sem o alojamento local, muitas das zonas do país, nomeadamente esta, não estaria reabilitada como está. Eu não sei se eles falam disto aqui, mas essa é uma realidade. Desculpem lá só aqui estas músicas, porque isto aqui é meio problemático. Só um momento. Going up with a tourist, and Google shows this way to go up to Miradora. And from my window, during the summer, every day you hear how people said, "Hey, my wallet! Like stop!" Like or something. Hey, pay attention! Or they had some fight every day. Também os alojamentos locais são vítimas frequentes de assaltos e de tentativas. Os autores estão identificados, muitas vezes filmados, mas volta e meia reaparecem para tentar a sorte. Mas porquê que reaparecem? Eles não têm que... Se há uma tentativa de assalto a uma casa ou a um alojamento local, seja o que for, ele tem que estar na prisão. Porquê que... Ele tem que estar preso. Se ele assalta uma casa, porquê que sai em liberdade para poder assaltar outra vez? Epá, mas o que é isto?
Desculpem a exaltação, mas isto faz sentido aonde? Parece que não há lei, o Código Penal não existe. É uma fantasia, é uma construção social, é o que parece. Desculpem lá. Quer dizer, tentam assaltar as casas, os alojamentos locais, sucessivamente, e continuam a fazê-lo porque são libertados. Isto não cabe na cabeça de ninguém, desculpem lá. A SIC, fonte oficial da Câmara de Lisboa, põe as culpas no anterior Executivo PS, que acusa de ter falhado na regulamentação. Diz que freguesias como Santa Maria Maior chegam a ter rácios de alojamento local de 65% e 70%, números que a Câmara considera absurdos e que não deveriam ter sido autorizados. As consequências estão à vista e a situação pode ainda ficar pior. Não é por nada, mas o problema da Moraria, do Martim Moniz, destas zonas, não é porque há muito alojamento local. O tráfico de droga não acontece porque há muito alojamento local. Há zonas com alojamento local neste país que não têm esta quantidade de tráfico de droga, de violência, de criminalidade e de assaltos. Portanto, não venham pôr areia à frente dos olhos, porque o problema está à vista de toda a gente. Portanto, o alojamento local, isto parece-me quase tentar colar uma narrativa que não tem nada a ver com isto. O alojamento local pode funcionar de determinada forma e em mercado de regulação. Agora, vir tentar justificar o que está a acontecer, não quero dizer que é tentar justificar, mas quase numa tentativa de colar, não faz sentido. Aliás, eles não assaltam as casas porque é alojamento local ou não. Eles assaltam as casas porque não são presos. Porque se assaltam uma casa num dia, saem em liberdade, passado não sei quantos dias voltam a assaltar. Este é que é o problema. Não é porque há mais ou menos alojamento local. Isso é o debate da questão da habitação e etc. E a mesma coisa com o tráfico de droga. O tráfico de droga acontece não é porque há mais alojamento local ali ou menos alojamento local acolá. Portanto, é porque não há resolução de mão pesada para com este tipo de crimes. No topo da Rua do Bem Formoso está o Intendente. Este será o nosso último ano. Terminamos no fim de dezembro de 25. Fomos dos primeiros. Somos dos últimos, não nos renovaram o contrato. No sítio da Casa Independente vai nascer mais do mesmo. Vai ser apartamentos de luxo, vai passar a ser possível construir mais 2 andares e valerá muito mais do que o Palácio só. Com o encerramento da Casa Independente não sobra praticamente nada do que ajudou a mudar a cara do Largo do Intendente nos últimos anos. Aqui era o Palácio de Pinamanique, do Intendente, ponto de encontro e talvez o único sítio, quando viemos para cá, aberto ao público. Ali era as Joanas, que era talvez o maior ponto de encontro, as pessoas paravam ali, era um sítio muito virado para a vizinhança e para a comunidade, fechou há cerca de 1 ano e meio. Nós fomos assaltados em agosto. E porquê? Porque está tudo vazio à volta. Vale a pena ver como era o Intendente em 2010, exato, há 15 anos. Cala a boca! Cala a boca! Já na altura, o problema era o consumo de crack, que, como hoje... Eu tive que censurar estas imagens, desculpem lá. Eu tive que censurar estas imagens porque isto não é próprio para... É demasiado gráfico, mas isto já volta dentro de uns segundos. Acontecia em cada canto. O problema foi atenuado com o aparecimento de respostas sociais que agora não existem e teve uma ajuda simbólica. Para acabar com o estigma do Intendente, o Presidente da Câmara de Lisboa mudou o gabinete para aqui e reabilitou o Largo. E isso mudou tudo. Eu não sou fã do António Costa. Aliás, muito pelo contrário, se há político pelo qual eu tenho uma desavença ideológica e governamental grande é o António Costa. Mas isto foi uma decisão bastante inteligente. Muito arriscada, atenção, mas muito inteligente da parte dele. Porque normalmente em termos de políticas públicas, quando se aproxima a governação destas áreas problemáticas, o que acontece é que há mesmo a necessidade das pessoas em geral em circularem mais nessas áreas, porque se tem que dirigir aos Correios, às Finanças, à Junta de Freguesia, seja o que for, à Câmara Municipal, e isso obriga a que haja mais movimento normal dentro dessas mesmas zonas mais problemáticas. E isso faz com que os problemas, per si, o tráfico de droga, a violência, etc., acabem mais facilmente porque há mais vigia, não policial, mas das pessoas em geral. E isto, na verdade, foi bem jogado pelo António Costa. Com todos os defeitos que ele possa ter, isto foi
uma muito boa medida por parte dele. Eu tenho que reconhecer, sem sombra de dúvida. O facto de haver espaços abertos ao público traz pessoas, Sim. bom ambiente, a criminalidade desce. Aliás, foi assim que começou. Esta movida toda começou assim. E este era um largo com imensa gente, mais jovem, mais velha, de nacionalidades diferentes, com pessoas que vinham sair para o largo. Para quem ajudou a levantar o intendente, a sensação é de regresso ao passado. Isto foi uma volta de 360 graus. Voltámos ao mesmo sítio, ou pior ainda, na verdade. Isto levanta aqui uma questão interessante, que é: antigamente havia estes problemas, deixou de haver, volta agora. Nós temos que nos perguntar porquê. Poderão dizer a questão da imigração. Também, mas não é a única coisa. E eu deixo aqui este ponto, porque temos que analisar isto de forma direta e concreta. Se isto acontecia antes, há 20 e tal anos atrás, a imigração em Portugal não estava desregulada ou completamente, enfim, uma forma estapafúrdia como está agora, não é? Há 20 anos isso não acontecia. Portanto, não era esse o fator. Agora, pode ser um dos fatores. Pode ser, porque, enfim, se a imigração está desregulada, é mais fácil entrarem aqui redes de tráfico humano, grupos de organizações criminais para fazerem tráfico de droga, como o PCC, o Primeiro Comando da Capital, os Tigres do Calistão, como já cá estão também, o Grupo do Comando Vermelho, enfim, as máfias todas que vocês quiserem nomenclar. Mas há mais razões. E essas mesmas razões são as razões que colocavam o sítio desta forma que estava há 20 anos atrás. Portanto, é preciso perguntar e fazer um estudo até municipal, no caso desta região de Lisboa, a autarcas que há 20 anos governavam Lisboa e tentar perceber porque é que isto era assim. Volto a frisar, poderá ser a questão da imigração desregulada. Pode, e até acredito que sim, também, mas não é a única coisa. Não é a única coisa, nem pode ser porque há 20 anos isto acontecia e essa imigração desregulada não acontecia. Portanto, isto é um fenómeno social muito mais complexo do que isto da questão da imigração. Também há um fator, pode, claramente, não é? Porque aqui até é assumido que há imigrantes que também o fazem, também há portugueses, não sei o quê, pronto, essa história toda, mas há mais para além disso. Tem que haver. Portanto, a big picture é mais profunda do que isto. O problema estende-se por toda a colina. Cá em cima, o Jardim da Cerca da Graça, reabilitado em 2015, está neste estado. As marcas da presença de toxicodependentes estão por toda a parte. Chegamos mesmo a encontrar... Está ali uma seringa, não sei se vê. Está ali no canto inferior esquerdo, está ali uma seringa. Seringas usadas, atiradas para a vegetação. E o consumo acontece à frente de todos. O parque infantil está neste estado, transformado em local de consumo de droga, com preservativos usados espalhados pelo chão. Eu acho que a maior parte das pessoas que aqui vive sempre morou mais ou menos nesta colina, ou seja, nós não viemos de zonas muito afluentes para aqui e depois estranhámos de ver de repente que não estávamos na Lapa. Não é isso. Não é isso. Ninguém está a reclamar porque porque tem um ecoponto cheio e não tem lugar para estacionar. Nós estamos a reclamar porque temos crime diário à porta de casa. E porque é perigoso, e porque há assaltos, e há arrombamentos, e há pessoas a agredirem-se permanentemente, e há discussões a noite inteira, e agredem-se com pedras da calçada, e depois a falta de iluminação. Torna de facto difícil viver aqui. É muito difícil viver aqui. Dá-me genuinamente pena. Epá, se houver alguma forma que eu possa ajudar, mas isto dá-me genuinamente pena. Porque estas pessoas, pelo que eu percebi, ou esta senhora, cresceu toda a vida mais ou menos naquela zona e ver a deterioração civilizacional do sítio de onde sempre vivemos deve ser um sentimento horrível. Horrível. Como ela menciona, diz que é uma zona humilde do ponto de vista financeiro e etc. Mas a questão é mesmo essa. Independentemente, e era o que eu falava há bocado, independentemente de ser mais ou menos humilde, com mais ou menos posse do ponto de vista financeiro, toda a gente tem direito à segurança. As pessoas só conseguem ter liberdade se viverem em segurança, por mais pobres ou ricas que sejam. E, portanto, a mim custa-me ver isto. Porque, provavelmente, não conheço, estou a dizer provavelmente porque não conheço, mas esta pessoa mata-se a trabalhar para chegar ao final do mês, ganhar o seu salário, paga a segurança social, provavelmente paga impostos e IRS também, e depois não tem a retribuição daquilo que é o fruto do seu trabalho, que são as garantias pelo qual esta senhora paga ao Estado para o Estado lhe garantir o Estado Social que neste momento em Portugal não existe. E eu digo aqui sem problemas, o Estado Social é uma farsa do ponto de vista civilizacional neste momento em Portugal, porque ele não existe.
Como é que um Estado Social pode existir no sentido em que toda a gente contribui para haver um SNS, mas metade dos portugueses têm que recorrer ao privado? O número de alunos em escolas privadas, se não estou em erro, nunca foi tão grande como é agora. A necessidade de maior segurança e criminalidade está a aumentar de forma exponencial. Ou seja, há uma escassez na qualidade desse Estado Social. E o modelo do Estado Social acabará por falhar. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Mas enfim, continuando. Desculpem só porque isto aqui vocês sabem que as musiquinhas é complicado. Só um momento, por favor, exato. Há 3 semanas, a iluminação chegou finalmente às escadinhas das Olarias. A importância de algo tão simples está à vista. O consumo de droga começou a diminuir e concentra-se agora, sobretudo, nas zonas que continuam às escuras. Se com tudo isto já era difícil trazer de volta os moradores, pior se torna quando em freguesias como Santa Maria Maior se chega a vender edifícios a quase 6.300 euros por metro quadrado, mais caro no país, só a luxuosa Avenida da Liberdade. Uma enorme contradição, porque temos um tecido populacional altamente vulnerável, com imensas questões, por outro lado. Estão a querer construir coisas de luxo, portanto. Arrendar também não é para qualquer um. Um T2 nesta zona está por 1.300 euros, 1.500 euros. Como é que é possível? Haverá aqui 2 tipos de pessoas. Os que vêm cá passar umas férias, num excelente turismo de habitação, turismo local, e as pessoas que nos entregam hambúrgueres às 3 da manhã e que vivem em camaratas. A sobrelotação é um problema real de dimensão desconhecida. Para muitos estrangeiros que vieram para Portugal à procura de uma vida melhor, é um sacrifício transitório. Os pessoais, primeiro, chegaram a uma hostel, com paga diariamente, um pouco de dinheiro. Depois, cada dia, quando estava um bom emprego, já tratar tudo, depois conseguem arrendar muitas casas. Mas isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer. Esta desregulação toda. Isto é o exemplo da imigração desregulada. E depois acontece o que aconteceu há 1 ano e tal atrás, do incêndio na Moraria. Eram 20 ou 30 a viverem num T1 ou no T2 e aquilo depois pegou fogo. Portanto, isto não pode acontecer. E o problema da habitação advém também do descontrole da imigração. Porque, reparem, se há cada vez mais pessoas a entrarem, independentemente de onde vêm, o número de casas não aumenta na mesma proporção que o número da população aumenta. Ou da população que necessita de novas casas, não é? Porque se há imigrantes, eles não têm casas cá, vão ter que as comprar. E, portanto, o número de casas não está a aumentar no mesmo nível que esse número de imigração está a aumentar. O que é que isto significa? E que há excesso de procura relativamente à oferta. E se há excesso de procura relativamente à oferta, sabem o que é que acontece? Aos preços sobem. Para mitigar essa mesma procura. Só que a procura não se mitiga, porque depois, no caso, o que acontece é que ficam 20 ou 30 ou 40 pessoas a viverem num T1 ou no T2. Isto não pode acontecer. É uma questão de saúde pública, de higiene pública, de segurança pública que não está a ser cumprida. Há 3 grandes razões para a inflação. A principal neste momento em Portugal é esta. É o excesso de oferta, ou neste caso o excesso de procura relativamente à oferta disponível. E há 2 coisas que têm que ser feitas. Em primeiro, resolver este problema do descalabro da imigração, controlar a imigração. Quem está ilegal tem que ir embora, quem comete crimes tem que ir embora. E aumentar a oferta do parque habitacional privado. Sem isso, as coisas não se resolvem. É que não se resolvem. Podemos andar aqui a debater sem estas 2 coisas basilares. Andamos aqui só a discutir uns com os outros sem um end result. Há poucos meses, uma grande reportagem da SIC mostrava estas imagens de uma antiga clínica dentária na Avenida Almirante Reis, que se transformou em camarata e cozinha improvisada para dezenas de estrangeiros. Eu acho que me lembro disto. A burocracia e os problemas de funcionamento da AIMA também não ajudam. Deixam os imigrantes sem saídas, expostos às redes de tráfico humano e aos traficantes de droga. Isto é escravidão moderna, pá. E estas pessoas também são prejudicadas. Mais uma razão para não ser a favor da imigração descontrolada da forma que ela está neste momento. Não acredito que alguém abandone o seu país à procura de uma vida melhor, que arrisque tudo à procura de uma vida melhor, para acabar num problema de toxicodependência. Há aqui vários problemas. Há um problema de criminalidade grave, mas há aqui um problema social também. Eu vou só dar aqui uma nota. Eu compreendo o que esta senhora diz, mas muitas das vezes nessas redes de tráfico humano, com os imigrantes que vêm para cá,
o que acontece é que lhes é prometido condições melhores do que aquelas que eles estão à espera. Às vezes o que acontece é que mesmo estas condições onde eles vivem, em 20 ou 30 numa só casa, mesmo assim consegue ser melhor do que as condições que tinham no seu país de origem. Tal é a discrepância de qualidade de vida aqui em Portugal para outros países. Essas podem ser duas opções. Agora, nenhum deles está à espera de acabar na toxicodependência. Agora, é uma possibilidade, mas nunca lhes é dito, ainda para mais se vierem numa rede de imigração ilegal ou de tráfico humano, que isso pode acontecer, não é? Mais uma razão para combater a questão da ilegalidade na imigração, no descalabro total e para repor alguma sanidade a nível legal na questão da imigração, porque se isto continuar a acontecer, toda a gente vai perder. Perdem os nativos que já cá estão, os portugueses, porque, enfim, na questão da saúde, da educação, do parque habitacional, não há recursos para toda a gente. Perdem também os imigrantes legais que cá estão a trabalhar e a contribuírem bem para aquilo que é a economia portuguesa e para a sociedade portuguesa, porque vão sentir-se injustiçados, vão pensar, epá, eu estou aqui há 20, ou há 30, ou há 5, ou há 10 anos, tive que fazer tudo 30 por uma linha, certinho e direitinho, e agora vejo aqui milhares e milhares de pessoas a entrarem sem regras nenhumas, quer dizer, eu tive que fazer 1001 coisas para estar aqui, legal, certinho. E agora entram aqui e não precisam de nada, portanto vão se sentir injustiçados. E estas pessoas que vêm nas redes de imigração ilegal e nas redes de tráfico humano, muitas das vezes até acabam por também ser prejudicadas porque são abusadas nessas redes e vivem em condições míseras. Portanto, sabem quem é que ganha com isto? Ninguém. Ninguém. Ou então, empresários ou classe política que querem explorar pessoas. Só se for assim. Só se for isso. E mesmo assim... Um mês depois da operação especial da PSP, que parou em Formoso, dias depois das manifestações contra e a favor da atuação da polícia. A PSP não respondeu ao nosso pedido de entrevista. A Câmara de Lisboa também não. Limitou-se a enviar umas notas soltas sobre os temas que abordámos na investigação. Os moradores lamentam que os políticos estejam mais interessados em defender a sua ideologia do que em resolver os problemas do bairro. Bem dito. Vou ter que concordar. Às vezes o debate é mais ideológico do que propriamente pragmático, isso é verdade. Se o sentimento de xenofobia se instala e tudo o que não é branco, falante de língua materna português e não sei o quê, for considerado como inimigo, nós atiramos essas pessoas para circunstâncias ainda muito mais vulneráveis. Tem que haver uma polícia de proximidade. É específico. Tem que ser um trabalho continuado. Não é cortar, não é ceifar. Isto já sempre existiu. A comunidade imigrante sempre existiu nesta zona. Aliás, a moraria, o nome moraria vem de Mouros. Portanto, toda esta costa, historicamente, é imigrante. Isso não significa que nós não possamos dizer que uma zona que também é assim está neste momento a passar por outros problemas, mas é preciso que não se confundam as coisas, que não haja aproveitamento político, que não haja estigmatização. Quem fez crime é não só aqui, é todo lado, todo lado. Os imigrantes também vítimas do crime. Agora qualquer coisa, não tem emprego, ou imigrantes tira, não tem segurança, imigrantes fazem. Concordo com o que é dito aqui, só quero dar aqui uma nota que é, e volto a frisar, é pior. Ética e moralmente, independentemente da nacionalidade, é sempre mal fazer-se um crime, mas do ponto de vista legal é pior quando é um imigrante a fazê-lo, porque Portugal deixou essa pessoa entrar com a premissa que ela iria fazer bem ao país. Eu não posso deportar um português, não é? Portanto, se for um português criminoso, eu não o posso deportar porque ele é português, não é? Agora, se for um imigrante que comete crimes, principalmente violentos, ou de tráfico de droga, ou crimes graves, é assim, eu não percebo porque é que ele continua cá. É essa a questão. Isto para dizer que eu concordo com o que é dito aqui nesta parte final, neste segmento, e na questão do aproveitamento político, vai sempre haver. À esquerda, à direita, ao centro. A esquerda faz aproveitamento político a dizer que a malta do Chega e da direita são os fascistas e anti-imigração e não sei o que, não sei o que mais. A malta do Chega e da direita vai dizer que o Bloco de Esquerda faz aproveitamento político porque, e tal, querem uma agenda dos imigrantes, porque por estas e outras razões, seja o que for, não é? O Governo vai fazer aproveitamento político a dizer os outros é que são os extremos, nós somos a ponderação, o centrão, não sei o que mais. E o que eu quero dizer com isto é, o aproveitamento político é ético e moral? Não.
mas faz parte da política. E, portanto, as pessoas têm que começar a conviver com isso. Em vez de estarmos preocupados com questões éticas e morais, os políticos não são éticos nem morais. Se aquilo é uma selva, a política é uma selva. Eu não digo as coisas como elas deveriam ser. Eu gosto de analisar as coisas como elas são. E, portanto, mais do que nós estarmos preocupados com quem é que faz aproveitamento político ou não, nós, cidadãos, deveríamos era estar mais preocupados com a resolução do problema. E no final do dia, eu acho que há movimentos, há forças políticas, há indivíduos que podem contribuir para a resolução deste problema. E a resolução do problema, a meu ver, passa por compreensão de 3 pontos basilares, ou 2 pontos basilares. Em primeiro lugar, é que toda a gente sai prejudicada com isto. Quando se fala da questão da imigração, os nativos, por razões óbvias, os imigrantes legais, porque sentem um sentimento de injustiça perante os ilegais e a questão da criminalidade geral, e os ilegais, em determinado aspecto, também. Embora eu não acho que eles devam permanecer aqui em Portugal, eles também são vítimas no meio disto tudo. Porque ninguém me vai convencer do contrário, mas alguém que está numa rede de tráfico humano é inerentemente uma vítima. Isso é ser vítima também. Portanto, primeiro ponto, toda a gente sai prejudicada disto. Segundo ponto, tem que se controlar a questão da imigração. E terceiro, há que dotar a polícia de meios. Eu não quero abusos policiais. Eu não tolero isso. Eu não quero que a polícia se estique. Eu não quero viver num estado policial. Portanto, muita atenção também a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que a polícia esteja constantemente com receio de atuar. Não faz sentido que, recorrentemente, haja malta a assaltar os alojamentos locais desta zona e depois continua a assaltar porque não vai preso. Portanto, estes 3 pontos, a meu ver, são fulcrais para que aconteça alguma coisa. Quem o faz do ponto de vista político, acredito que haja forças políticas mais próximas do que outras para os executar, mas a mim pouco me importa. Eu quero é o problema resolvido. Daí eu estar a dizer que, no início do vídeo, é mais importante ser pragmático do que dogmático. A polícia reapareceu nos últimos dias. Tem batido à porta dos vizinhos e promete andar por perto. O tal policiamento de proximidade, importante para portugueses e estrangeiros, porque afinal todos procuram o mesmo. Tem que trabalhar mais e procurar a melhor vida. E como é igual a outros, o português também vive fora também. Como é igual a nós. É tipo assim, sol nasce para todos. Bem, termina aqui. Eu não tenho muito mais a dizer. Agora digam-me vocês o que acham nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. E ficamos por aqui. Código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. As t-shirts da Cultivem-se no primeiro. Muito obrigado a todos. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.